Bom dia, amigos pensadores deste grandioso canal Wake Up My Friends. Um início de semana, né? E trabalhei praticamente essa noite toda. Levei 2 presos, né, para a cadeia pública de Peruíbe e retornando agora para casa, um dever cumprido, né? Esse tripalho maldito que com certeza agora nesse mês de outubro, perfazendo os 35 anos, eu vou jogar a toalha, tal, pô, né? Eu estou cansado de lidar com essa miséria humana, mas hoje especificamente eu vou falar com vocês, né? Eu tenho esse direito, né, de proferir para vocês esse mês de setembro, né, a qual eles falam que é o Setembro Amarelo, né? Não sei da onde tiraram isso, que diz que é o mês onde as pessoas, homens e mulheres de diferentes faixas etárias, se suicidam, né? Ou como diria na forma mais modernizada de hoje em dia, se auto-churrascam, né? Mas é um assunto sério, a se tratar. Eu diria que o suicídio, ele pode ocorrer a qualquer tempo, tal. A qualquer tempo. E aí existe, né, essa malfadada Organização Mundial de Saúde, né? OMS. Que não serve pra porra nenhuma. Na verdade, deveria se chamar Organização Mundial da Doença. Da doença. Porque uma doença corporal, ela até pode ser tratável, né? Se não for uma doença cardíaca grave, né? Uma doença cerebral grave, ou, né, das outras vísceras, do fígado, do rim, né? Pode haver um transplante, né? Mas de doenças, né, como existe pesquisas aí que data da época daquele que nunca existiu, né? Do barbudinho, cabeludinho, desorbita na cruz. Mais de 2 milênios já existia o terrível câncer, né? E até hoje ninguém conseguiu descobrir a cura para esse crescimento celular desordenado. Todo dia nosso corpo, ele nasce novas células e morre células, tal. Mas no câncer há esse crescimento desordenado. E aí gera problema nas pessoas, tal. E eu diria para vocês, amigos,
A doença, todas as doenças estão na psique. É a mente das pessoas, que originam todo e qualquer tipo de doença. Todo e qualquer tipo de doença, tá bom? E eu diria mais para vocês, tal. Desconfiem, amigos. Eu perdi o contato e não quero mais contato com a minha família. Eu cortei os laços com as duas últimas pessoas a qual eu ainda estava meio que enraizado. A minha irmã e a minha sobrinha, porque é aquilo que eu já falei em vídeos antigos. Você não vê no mundo animal essa relação de parentela. Não existe no mundo animal esse negócio de irmão, de irmã, de sobrinho, sobrinha, de tio, de tia, de primo, de prima, primo de primeiro, de segundo, sei lá quantos graus. Avô, avó, tataravó. Não existe essa merda. E as pessoas, a maioria dessas doenças psíquicas é desse excesso de zelo, essa exacerbação dessa busca desenfreada de amor, de paixão, de atração genuína. Quanto mais a pessoa é carente emocional, é carente afetivo, mais ela está propensa para esse caminho do suicídio, amigos. É assim que eu enxergo. Eu observo no cotidiano, eu contemplo no cotidiano, eu não refuto estas interpessoalidades com as pessoas. Eu escuto, hoje em dia, eu mais escuto do que falo. Porque eu sempre falo isso de forma repetitiva para os senhores. Toda pessoa, toda e qualquer pessoa já nasce com um saber inerente a ela. Então, amigos do canal e aqueles que estão me vendo pela primeira vez, mesmo a pessoa mais humilde, um gari, uma margarida, uma coletora de limpeza urbana, um catador, uma catadora de reciclagem, um morador, uma moradora de rua, ele sempre terá uma sabedoria para você ofertar, para lhe, aliás, corrigindo, para lhe ofertar, mas você
tem que ter essa humildade diária, enraizada, instituída, construída em você, para que você escute. E se você souber escutar, você irá sim aprender. E voltando ao que eu estava falando, o suicídio, ele está de maneira crescente em pessoas que são extremamente divertidas, pessoas que são piadistas, aqueles que sempre se apresentam diante dessa sociedade a qual nós vivemos como pessoas extremamente felizes. Amigos, se você tem ainda laço de família com seus familiares, se vocês têm de verdade amigos e amigas, observe, contemple. Se você ver que essa pessoa é extremamente alegre, extremamente sociável, aí você tem um alerta vermelho, como uma sirene de uma fábrica, como uma buzina de uma locomotiva, como um grande apito de um navio cargueiro. Aí você tem um potencial homem suicida ou uma mulher suicida. E muitos de vocês vão falar: pô, Joel, mas a última live, pô, você parece um cara de colossalmente muito de bem com a vida. Não, eu não sou. Eu não sou. Não sou. Não sou mesmo. Não sou. Eu muitas vezes, através da minha arte, do meu pensar filosófico, da nossa filosofia trinomial, eu tenho que criar essa arte para gerar na consciência de cada um de vocês o pensar, esse pensar real, verdadeiro e lúcido, tal. Eu sou extremamente infeliz, amigos. Por quê? Porque eu enxerguei que essa minha existência, essa minha vida existencial, ela é pautada pela impermanência, ela é pautada pela finitude, Cada dia, como hoje, nessa segunda, e como eu sempre me repito e não canso de me repetir, vivemos num mundo de farsa, perpetrado por falsários. Esse calendário gregoriano cristão, datado de 1584, essa grande farsa cristã perpetrada por falsários cristianistas da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana,
Dá vontade de vomitar, senhores. Dá vontade de vomitar. De escarrar. De cuspir. De cagar. De mijar. Cagar e mijar em demasia. Aquele ou aquela que é demasiadamente um católico fervoroso, um muçulmano fervoroso, um maometano fervoroso, um hinduísta fervoroso, um testemunha de Jeová, um mórmon, um adventista de sétimo dia, sei lá quantas religiões existam. Os adeptos das religiões afro-brasileiras, todo aquele que é devoto e crédulo em demasia, aí sim está instalado, amigos. Amigos, pensadores que são, e que ainda aqueles que não acreditam são sim filósofos, pensadores e filósofos, empíricos e naturalistas. Empíricos por quê, Joel Machado? Porque através das suas experiências diárias, dessa maturidade existencial, vão avolumando esse pensar pautado pela razão e pela racionalidade, e acima de tudo, pela lucidez de estar consciencioso da sua consciência, e estando consciencioso da sua consciência, enxergar como, fazendo essa alusão, como os aviadores dizem, enxergarem nitidamente como a um céu de brigadeiro, límpido, sem nuvens. Pessoas que são extremamente religiosos estão com os dois pezinhos na beira do precipício, na beira do desfiladeiro do suicídio. Vocês bem lembram do vídeo antigo que eu fiz. O primeiro foi de um homem que se suicidou lá no bairro do Guapurá, que é um bairro de coabs, de prédios populares para moradores. E era um homem religioso, cristão. E aí está, era um homem divertido, um homem piadista, que eu fiz a investigação na época. Era um homem extremamente extrovertido
extremamente extrovertido, piadista, se dava bem com todo mundo tinha um apreço pela pessoa. O que ocorreu em janeiro desse ano de 2025, se enforcou nos fundos da casa dele. Se enforcou nos fundos da casa dele. Um homem com 2 anos a mais do que eu. Eu tenho 5,7 e o cara tinha 59 anos. O segundo caso, esta de uma senhora crente. Ela sempre proferia para o filho. Ela falava. O próprio filho, depois, em termos de declarações, na delegacia a qual trabalho, primeiro distrito aqui do centro de Itanhaém, falou, em termos de declarações, que ela sempre dizia que o dia que ele completasse 18 anos, ela se mataria. Ela morava num sobrado. E ela fez e cumpriu a profecia a qual ela falava para o seu filho. Então, ela leu um trecho da Bíblia. Eu fui na casa com meu parceiro. Estava também o perito criminal e o fotógrafo. Ela leu uma parte da Bíblia que eu acho que chama Teleócicles. E após ler, ela subiu no segundo andar, subiu na mureta que havia uma varanda ali e se lançou e caiu de cabeça no chão. Os extremamente religiosos é o que a gente sempre fala aqui no canal. A fé e a religião não salvam ninguém. Esse problema de depressão, amigos, é coisa muito séria. É muito sério isso, amigos. Mas aí você vai falar, pô, Joel, você sempre fala que você é depressivo, que você é triste, que você é desiludido, que você é melancólico demais. Eu sou. De forma demasiada, exacerbada. Mas eu tenho consciência, eu tenho essa lucidez de saber, tal. Como eu sempre falo aqui, a nossa grande corja dos loucos lúcidos pensadores. Eu sei que existe um limiar entre a loucura e a lucidez. Então nós temos que ser os grão-mestres desse discernimento. Não vai adiantar eu botar uma arma aqui na cabeça. Eu tenho uma arma da polícia e tenho 2 armas curtas e uma arma longa que são minhas. E eu pegar a arma longa e botar aqui no meu queixo e me estourar. Por quê? Porque o suicida
todo suicida, olha o que eu vou falar para vocês, amigos, e é assim que eu enxergo. Todo suicida, ele é religioso, ele é extremamente religioso. Ele acredita, ele não tem dúvida alguma, que a sua religiosidade, mesmo num ato de grande idiotia, de grande covardia para consigo mesmo, ainda que muitos acham isso um ato de coragem, mas é um ato de covardia, e eles têm a certeza absoluta que existe o céu, existe o inferno e existe o purgatório. E que Deus, que Jesus, ou que o Espírito Santo, ou que Maomé, que Alá, que Siddhartha Gautama, irá salvá-lo, né? Como existe na roda de Sansara, né? O nascimento, a vida e a morte. Então, mediante os atos lá, também existiria um paraíso. Então, as pessoas que cometem esse ato insano, esse ato bestial, elas acreditam piamente que vão ser perdoadas. Mas não existe nada para ser perdoado, porque não existe nenhum Deus onipotente, onisciente, onipresente. Não existe demônio. As minhas 2 estátuas que eu comprei para ornar o nosso santuário trinomial do niilismo, da misantropia e do ateísmo, Lúcifer e Bafomé, não existem essas figuras, e muita gente acredita que é obra do mal. Não existe Deus, não existe Beelzebu, Bafomé, Lúcifer. Não existe o céu e o inferno, e muito menos o purgatório. Não há. As pessoas querem ser seres etéreos. As pessoas nesse mundo fezes querem ser deuses e deusas, muito acima do que era os deuses gregos e deusas e deusas e deuses romanos da época da Grécia e da Roma antiga. As pessoas não querem enxergar, amigos, a pequenez, a incompletude, a impermanência, a imperfeição que habita de a forma
de uma forma avolumada em nós. As pessoas não querem enxergar. E repetindo o que eu vou falar para vocês, desconfiem, se vocês ainda têm laços familiares com a sua parentela, a sua maldita parentela, ou amigos e amigas, desconfiem de pessoas que são de muito bem, exacerbado bem para com a vida. Pessoas que são alegres demais, pessoas que vivem a festejar, de participar de festas, de contar piadas muitas vezes sem sentido, sem porquê, de gargalhar à torto e direito, mesmo sem motivo, como se fosse um retardado, uma retardada. São pessoas que estão à beira de um precipício ou um desfiladeiro para o suicídio, amigos. Essa é a realidade. Então, vou finalizando por aqui. Um excelente início de segunda para vocês, que gere, sim, um rio caudaloso de águas do pensar, do real e verdadeiro pensar filosófico na cabecinha de cada um de vocês, tal. Como eu sempre falo, aos inscritos, verifique as suas inscrições. Aos não inscritos, se assistiram mais de 4, 6 minutos, se inscrevam. E pega a mãozinha de vocês, pega o dedinho lá, que não é esse dedo aqui, de mandar tomar no cu, pega o dedinho lá e bata no sininho em todas as notificações. Aprendam coisas boas, tal. Não fica perdendo tempo aí na plataforma do YouTube, vendo canais de homens e mulheres idiotas, patéticos, fúteis e rasos, tal. Vem pra cá. Comentem. O comentário de vocês dá muito engajamento, muito feedback e gera insights à minha pessoa e a vocês, logicamente, tal. E likes. Tchau, tchau!